um breve apanhado, tá, sobre reaproveitamento de levedura e sobre a importância disso, porque a gente vai ter aula específica, uma aula bem completa, uma aula bem densa, de reaproveitamento, onde vocês vão fazer todos os cálculos, onde vocês vão aprender tudo do zero, onde vocês vão ter planilha de apoio de reuso de levedura. Eu quero que vocês aprendam tudo nessa aula. Hoje é só uma pincelada, né, de reaproveitamento. Gente, isso faz com que a gente tenha qualidade melhor da nossa cerveja, que a gente tenha uma economia de custo gigantesca, que a gente tenha manejo de gestão de fermentação de forma muito rápida. Tem como fazer estimativas por peso, por densidade, por compactação, caso você não tenha ou não possa ou não queira ter ou não consiga, né, ter um microscópio para contagem de células. Tem como fazer isso de forma mais segura possível para fazer uma estimativa o mais aproximado possível dentro da tua realidade, dentro da tua condição. E é isso que eu vou ensinar para vocês na aula de reuso, com todas as minúcias disso, né? Todas as medidas são estimativas, gente. Até uma contagem de células, por mais que ela seja mais fidedigna, ela ainda assim é uma estimativa, né? Porque a gente conta 1 microlitro para a gente superestimar aquilo para 1 ml e depois para um volume gigantesco, né? E dizer que aquela quantidade de 1 microlitro contada é o que representa o que tem no meu tanque, né? Então, tudo é uma estimativa. Então, estimativa por peso e por densidade, a gente tem aqui temperaturas de recolha, de fermento, vamos ver mais detalhadamente na aula de reuso, final de fermentação, as purgas. A gente tem uma estimativa geral, tá? Se vocês já quiserem fazer isso agora, essa semana, tiverem com dúvida, utilizem desses volumes. 1% para lagers, 0,5% para ales. O que significa isso, né? Eu fermentar 100 litros, eu vou usar 1 litro para lager, 500 gramas ou 500 ml para ale, da cerveja que vocês recolheram o fermento, armazenaram e vão fermentar a próxima cerveja de vocês, o próximo volume. Veremos isso mais detalhadamente, tá? Mas isso aqui é um macete para quem ainda não sabe nada sobre estimativas. Por peso e por densidade, vamos ver detalhadamente na aula que vem, tá? Compactação, também tem como fazer isso ou por decantação ou por centrifugação, né? Se vocês tiverem uma centrífuga, mas geralmente quem não tem condição de ter um microscópio também não vai ter condição de ter uma centrífuga, então vocês podem fazer a compra dos Falcon, né, dos tubinhos, e deixar isso por decantação mesmo, que vai dar certo também, e vocês estimam pela compactação decantada, ó, aqui está um exemplo, e a gente tem aqui a quantidade de células. Eu coloquei lá na planilha de vocês, de reuso, detalhes sobre as formas de compactar e as diferenças entre os números de células reais, tá? Isso aqui eu tirei de um livro, e aí eu fiz a minha realidade também para fornecer isso para vocês. Números reais são melhores que números teóricos, né? Então, eu fiz a minha estimativa e trouxe para vocês. Sempre é bom visualizar a forma e a porção do fermento que a gente deve utilizar, tá? Toda essa parte mais escura que vocês enxergam aqui é a parte que tem residual de trube, é a parte que tem que ser purgada ao longo dos dias de fermentação. Aquela parte que está em vermelho é a parte de fato que a gente recolhe e reaproveita. A parte que está em cima a gente descarta também, tá? Então não recolham fermento até que vocês vejam só cerveja. Por quê? Porque aquela porção ali geralmente corresponde a leveduras mutadas, a leveduras que demoraram mais tempo para consumir aquele açúcar, para decantar, que não estão floculando muito bem. Então, quando a gente trabalha sempre com a porção de fermento saudável, toda aquela parte de baixo é uma parte morta, toda aquela parte do meio é uma parte ativa, viva. Vamos ver todos os detalhes na aula completa de análises de leveduras, sobre tudo que tem de saúde de leveduras, como que a gente faz contagem de células. Tem um materialzão gigantesco sobre a prática dessas análises, super completo, bem visual, bem mastigado, bem minucioso, tá incrível o material de apoio, né, de vocês, que é um material que vocês podem ter impresso na cervejaria de vocês, no momento que vocês estiverem, porque é um material tanto para aula prática, né, para o momento prático, quanto material de leitura de apoio. Como que a gente faz a contagem de células, que é a última estimativa, vamos ver tudo isso juntos na prática, na aula de análises, quais são as porções, as laterais, como que a gente diferencia células vivas de células mortas,
como que a gente avalia a viabilidade dessas células, porque não é só contar, é uma avaliação, é uma análise morfológica desse fermento. E aqui, né, eu gosto de trazer sempre uma polêmica leve, né? Eu gosto de fazer uma abordagem assim, mais brusca, por quê? Porque, gente, observem esse slide aqui comigo. Isso que vocês vão aprender nas análises e na contagem de células e tudo sobre fermento, a Oculize sabe muito bem como fazer isso. E eles projetaram aquele equipamento, que é um mini microscópio, com uma mini câmara de Neubauer, que faz tudo para você. Isso que eu vou te ensinar a fazer, eles não ensinam, eles vendem a solução pronta. Quanto custa ter essa solução e não saber fazer isso? No primeiro ano custa R$ 10.798, só no primeiro ano para aquisição do equipamento, e nos próximos anos custa R$ 7.054 para cada ano. Por quê? Isso aqui, reforçando, tá? Para 60 análises mês. É um aplicativo que você tem como utilizar, fica no teu celular, e tu consegue visualizar a quantidade de células vivas e mortas e ele te dá a próxima dosagem do teu próximo fermentador. É isso que esse equipamento faz. Eu vou te ensinar exatamente a fazer a mesma coisa, sendo que tu não vai ter esse equipamento. E tu vai aprender a fazer igual. Quanto custa uma contagem tradicional, né? Se vocês forem fazer contagem, custa na casa dos R$ 3.200. É impossível para uma cervejaria? Não, é viável. Agora, pagar 10.700 no primeiro ano, mais cada 7.000 no segundo ano e nos próximos, para cada vez que tu for utilizar 60 análises mês, isso se torna um custo inviável, tá? Porque eles cobram cada etapa, cada fermentinho, cada corantezinho, cada análise está dentro do pacote. E quando a gente faz análise de curva de fermentação, propagação, reuso de levedura, a gente passa de 60 análises na semana. Então, se torna inviável para um custo de uma cervejaria. Por isso que eu trago e reforço essa forma, tanto de economia de equipamentos, de uso de equipamentos, isso dá liberdade para vocês fazerem isso em qualquer lugar por um preço muito baixo, que é montar uma estrutura dessas por R$ 3.200, mais o teu conhecimento, mais as planilhas que tu vai ter, que eu já construí elas para te dar. Por isso que tu está aqui, né? Por isso que vocês estão aqui comigo. Eu imagino que seja esse um dos grandes fatores também, porque isso te coloca dentro do jogo e tu ganha espaço, porque não, aqui ninguém ri da tua cara. Aqui tu sabe resolver o problema, aqui tu sabe o que fazer. Tu não precisa comprar um equipamento desse tamanho que tu vai ter que ser escravo daquele equipamento para que todos os meses tu tenha que todos os meses tu tenha que pagar todos os anos, desculpa, uma anuidade ou uma mensalidade, que é como eles falam, né? E aí eles mostram toda a projeção em relação a payback, né? E aí tu vai conseguir ter um payback positivo com eles após os 7 anos de uso para fazer o reaproveitamento correto da tua levedura. Assim, gente, tu já começa no positivo desde o dia zero, né? Porque tu gastou 3.000 só reais, mais o conhecimento agregado que tu já tem. É um destrave na tua mente e método, ferramenta e mentalidade para que tu saiba aplicar isso da forma correta dentro da tua realidade, dentro da realidade do Alisson, que vai propagar isso, que vai fazer isso ser uma estratégia dentro do mundo dele, né? Da produção de fermento, ou dentro de qualquer cervejaria que vocês quiserem aplicar isso. Vocês barganham aumento, vocês barganham projeto, vocês montam projeto de melhoria, vocês podem cobrar 20%, 80%, né? Tem cervejarias que não trabalham com 80%, gostam de tu pagar o teu serviço mais 20% da economia. Então, isso é estratégia para que tu consiga ganhar dinheiro de alguma forma dentro desse universo também. Porque aí todo mundo fala, não tem como ganhar dinheiro dentro do universo cervejeiro, é amor? Não, nem tudo é amor, né? Dá para trabalhar de forma que tu se beneficie disso também. Então, eu só trouxe como é que fala? Essa momento de debate aqui pra gente, para fazer o teu diferencial ser válido, tá? Porque isso aqui, gente, é único, tá? Ninguém mostra essa abordagem. Todo mundo te ensina como contar célula, fala sobre reuso, fala sobre reaproveitamento, mas ninguém te mostra o quanto tu consegue extrair disso. Por quê? Porque todo mundo acha que a vida é uma competição, né? E não uma cooperação, né? E a gente só evolui, só cresce ajudando os outros, cooperando, ensinando aquilo que a gente sabe, né?